A paz do Senhor, amados. Glória a Jesus. Maravilhas. Deus é fiel, amém? Glória a Deus. Quero compartilhar a palavra do Senhor com nossos amados irmãos. Glória a Deus. Somos gratos por mais um dia na presença do nosso Deus. Já peço a Deus que venha abençoar a tua vida, toda a sua família, sua casa, seus projetos, seus sonhos. Que você venha cantar o hino da vitória cada dia mais e mais na presença do nosso Deus. Peço a você também que não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, tá bom? E ative o sininho de notificações e também deixe o seu comentário. Quero compartilhar com vocês o texto aqui de 2 Crônicas, capítulo 18, no versículo 23 em diante, que diz: Então Zedequias, filho de Quenaana, se chegou e feriu a Micaias no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: Eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaias e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaias: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos, todos. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo colocou no meu coração esse texto, E é muito forte, Porque, queridos, você tem um chamado do Senhor. Você é profeta de Deus, você mulher profetiza do Senhor. E sabemos que você é profeta verdadeiro, Por que eu estou dizendo verdadeiro? Aquele que entrega aquilo que realmente Deus manda falar. Verdadeiramente, amados, esse profeta vai sofrer, tá? Muitos querem ser profeta do Senhor, querem ter essa chamada, Alguns querem ser chamados de sentir aquela ênfase, tem aquela ênfase de profeta, de profetiza. Mas, amados, aqui vimos aqui o profeta que sofreu por falar a verdade. O texto fala sobre a aliança entre Josafá e Acabe. Nós sabemos que Josafá, na realidade, ele tinha uma reputação assim boa naquela época, Ele foi contemporâneo de Acabe, do rei Acabe, que é o rei de Israel. Acabe é rei de Israel, E Josafá tido como um homem mais piedoso, dedicado mais aos propósitos do Senhor, da aliança do Senhor. E o rei Acabe, o seu comportamento era mau, E essa frase casa de Acabe, na realidade tornou-se um padrão para referir-se particularmente aos reis perversos, Então Acabe não foi um rei ruim. Então, o que acontece? Acabe chamou Josafá para ir a Ramote Gileade. Por quê? Porque ali era um lugar que fazia parte do seu território, mas foi tomado pela Síria. E Josafá concordou em ir, mas só que ele quis consultar a Deus primeiro. Então, amados, aqui a gente já aprende que certas atitudes, que nós vamos tomar, temos que consultar a Deus primeiro. Isso é importante. Então, o que acontece? Agora, Acabe juntou 400 profetas, ali para consultar a Deus, os 400 profetas. E agora os profetas, em uma só voz diziam: Sim, ó rei, o Senhor é contigo, Deus
dará nas mãos do rei, né, essa vitória. Só que Josafá, ele percebeu algo ali, né, e perguntou: rei de Israel, será que não tem nenhum profeta que possamos consultar a Deus? Agora, Acabe, ele fala a respeito de Micaias, né? E fala: olha, tem um profeta que possamos consultar a Deus, né? Consultar a Deus por ele. Mas eu o odeio, porque ele só fala aquilo que é mal de mim. Então aqui, amados, já vimos que o profeta verdadeiro, nem todo mundo vai gostar dele. Tá vendo? Aqui o rei já falou, tem um que profetiza de mim, senão sempre o mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E ele disse, então ele já odiava esse profeta, porque o profeta não falava o que ele queria ouvir. Amados, é muito forte. E agora, quando o rei manda chamar Micaias, né? Então ele manda um mensageiro. Então esse mensageiro, ele na realidade, ele chega lá dizendo: olha, lá no palácio, lá os 400 profetas, é uma só voz, todo mundo falando a mesma língua, dizendo que a vitória é do rei, que o rei pode ir para a peleja, que o Senhor é com ele, que Deus vai dar a vitória, grande é a obra, seja a sua voz como a deles. Então, amados, olha só o que o profeta está ouvindo daquele momento, daquele mensageiro. Aí agora o profeta diz: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Então nós vimos aqui que ele tinha compromisso com a verdade. Ele tinha compromisso de falar realmente o que Deus mandava. Ele não tinha compromisso com as pessoas de falar o que as pessoas queriam ouvir, mas que Deus viesse falar através dele. Amados, nós estamos num tempo que verdadeiramente são poucos os profetas que querem falar realmente o que Deus manda. Porque se você falar realmente o que Deus manda, nem todo mundo quer ouvir, e isso traz lutas, traz perseguições, como o rei aqui já odiava, né, o profeta, porque o profeta falava o que Deus mandava para o rei, e o rei não se agradava. Então, quando chegou esse momento, né, de chamar o profeta, né, o que aconteceu? O profeta profetizou o que Deus mandou, né? O profeta, ele diz assim aqui no versículo 16, olha: então disse ele, né, Micaias profetizando: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais: pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, e a sua mão direita à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, aqui suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor disse-lhe: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu persuadirás e também prevalecerás sair, e fazei-o assim. Está vendo, amados? Né? Agora, como o profeta, ele profetizou aquilo que Deus mandou, isso desagradava o rei. O rei ficou furioso com aquela profecia, com que Deus realmente mandou o profeta dizer.
E o profeta abriu a boca, amados. Era o rei de Israel e o rei de Judá ouvindo o profeta falando que Deus mandou. Então, foi aonde nós lemos aqui, que aquele falso profeta chamado Zedequias, filho de Quenana, ele chegou, feriu o profeta no queixo, dizendo, né, de onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti, né? Então agora o rei também diz para levarem ele, né, para o cárcere, alimentar o profeta, né, com pão e água da angústia. Então o que acontece, amados? Verdadeiramente o profeta agora ia sofrer, né, porque ele falou a verdade, né? Então muitos não estão querendo perseguições, não estão querendo lutas, muitos estão querendo popularidade, tapinha nas costas, você prega muito, maravilha, né? Muitos estão querendo isso, porque muitas das vezes se você for pregar o que Deus manda, você não vai agradar. E quando não agrada, as pessoas te rejeitam, querido. Pode ter certeza disso. Vão te rejeitar, a pessoa que te convidou para pregar não te chama mais. E se alguém for te chamar e tiver aquela pessoa que viu você pregar que não se agradou, já fala, não chama esse irmão não, chama essa irmã não, que essa irmã aí vai abater a igreja, vai pregar um montão de coisa. Por quê? Porque você entregou o que Deus mandou falar. Então, eu quero compartilhar isso com os amados irmãos, porque eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra na tua vida e te chamou para pregar, para falar, né, do amor de Deus, de falar aquilo que o Senhor, né, que o Espírito Santo, né, colocar em seu coração. E muitas das vezes o que nós vamos falar não agrada, confronta, tá? Que Deus corrige, né, amados? Então, o que acontece, amados? A atuação dos profetas que diziam às pessoas o que elas desejavam ouvir continuou, tanto em Israel como em Judá, e representava uma sintonia de como o povo se afastava dos Deus vivo. Então, quer dizer, é um sinal de que o povo está se afastando de Deus, é quando o povo estão querendo ouvir profetas que falam o que eles querem ouvir. Paulo, né, alertou Timóteo, está lá em 2 Timóteo 4, versículo 3, que muitos não conseguirão ouvir, né, sofrerão a sã doutrina, né, terão comichões nos seus ouvidos e amontoarão mestres para si. Quer dizer, vão procurar mestres que pregam o que eles querem ouvir, o que agrada. Se você não agradar, você vai ser tirado, pode ter certeza disso. A realidade, eu já vi isso acontecer, né, que muitas das vezes tem ministérios que trabalham assim, né, põem pastores e chega um certo tempo vai trocando, né? E eu lembro uma vez que um pastor ele veio para uma localidade e ele era um pastor assim de Deus, um pastor humilde, né? Tinha um coração bom, ajudava as pessoas e era um pregador da palavra, pregador da verdade, ele falava o que Deus mandava. E nessa época eu soube, os irmãos se reuniram na igreja e foram à sede no pastor presidente reclamar que aquele pastor não estava sendo o perfil deles, queria que trocasse, amados. Tá entendendo? E trocaram. O pastor lá foi e mandou outro no lugar do pastor, porque aquele povo lá não aceitaram o pastor. Mas o falava o que Deus mandava. Então, como eu falei aqui, essa época aí, em Israel e Judá, continuou isso aí, um montão de profetas falando só coisas boas que o povo queria ouvir. O rei ficava alegre, 400 profetas falando só coisa boa. E um só que falava o que ele não gostava, e ele odiava aquele profeta. Então, é muito forte essa palavra, né, para o nosso coração, para a gente entender, ficar percebido que fazer a obra de Deus, né, pode trazer luta, por você falar a verdade, entendeu? Então, meu amado, o que Deus coloca no meu coração aqui para te falar hoje, nesse momento, abre a boca. Deus mandou falar, meu irmão.
Ah, mas o presbítero lá, o missionário, o pastor não vai gostar, o irmãozinho que veio visitar, o político lá não vai querer ouvir, o patrão não quer ouvir, mas tem negócio todo mundo, a palavra de Deus é universal, é para todos, e Deus mandou tu falar, e tu sabe que é Deus, como o profeta falou, vive o Senhor, o que Deus colocar na minha boca, isso falarei, compromisso com Deus, com a verdade, mas sabendo que você vai abrir a boca, mas você pode ser perseguido, você tem que esperar, já tem que estar atento, já tem que estar esperando, vir a luta, mas você está revertido, Deus é contigo, amém? Mas Deus te chamou para isso, para você falar a verdade, não se acovarda, a gente vê muitas das vezes pessoas que são convidadas para pregar em lugares, pregam, de repente falam que Deus manda, mas às vezes na sua congregação você já não fala, porque não quer confrontar, não quer ter perseguição. Aí Deus te dá uma palavra, aí você vai mudando a direção, porque você está com receio de desagradar o povo, mas desagradou a Deus, querido. O que importa é agradar a Deus, não é um homem não. Deus te chamou, Ele garante. Seja valente. O profeta Micaías falou a verdade. Uns chamam de Micaías, outros de Micaia. Então, quer dizer, levou um murro no queixo, foi parar no cárcere, mas o rei falou assim, então deixa ele lá até que eu volte em paz. Aí agora ele diz, se tu voltar de lá, Deus não falou através de mim, Deus não falou na minha boca. O rei voltou, te pergunto. Voltou não, irmão. O profeta verdadeiro falou, Deus está assinando embaixo, compromisso com Deus. Falou que Deus mandou, Deus pode falar que eu garanto, tu está falando que eu estou mandando, eu te garanto. O rei não voltou não. Então o rei perverso morreu, Josafá teve livramento, Então o que nós aprendemos também com isso? Que não devemos fazer aliança com o povo ímpio, Josafá fazendo aliança com o rei de Israel, um homem que não tinha temor a Deus. Deus traz advertência e desafios, e Deus também corrige o seu povo. Foi isso aí, meu amado. Outra coisa interessante, não devemos dar ouvido aos mensageiros do diabo. O mensageiro, seja a sua voz como a dos outros, todo mundo fala a mesma coisa. Não vai nessa não, irmão. Ouve a voz de Deus. Eu estou vendo aí muita gente ouvindo mensageiro do diabo aí, está deixando as congregações, deixando o lugar que Deus colocou, Deus te colocou num lugar, permanece ali até Deus falar para você realmente que vai te tirar ou que não vai. Fica dando ouvido um montão de mensageiro de Satanás aí, que o falso profeta é assim te diz o Senhor, Deus te mandou falar, e Deus me deu em sonho, e às vezes é falso. Aí você vai acompanhando aquilo, lá na frente está no vento. Seu ministério não cresce, daqui a pouco está trocando de ministério para lá e para cá, não firma, passa uma luta tremenda. Por quê? Ouviu o mensageiro de Satanás. Então fica percebido, Deus está me dando essa palavra para compartilhar com você desse jeito, tá bom? Porque você é verdadeiro, mas vão tentar te corromper. É o mensageiro. Micaías, todo mundo lá, seja a sua voz. Ele, não. O que Deus falar, isso aí eu vou. É o que vai ser dito, querido. Queira o rei, ouça ou deixe de ouvir, mas vai ser falado. Ainda mais que o rei mandou chamar. Então, Deus falou assim, agora, meu filho, abre a boca que eu estou te revelando aí, que estou te mandando dizer. O profeta verdadeiro, ele sofre perseguição, ele sofre afronta, e é odiado, e no caso aqui, como Paulo foi esbofeteado, Então você guarda isso no teu coração. Não pensa você que ser verdadeiro, falar o que Deus manda, nem sempre tu vai levar tapinha nas costas, muito obrigado, não, que não vai não, tá? Então se prepara, vai ser rejeitado,
tá? Perseguido, vai ser afrontado, né? Então, Josafá, que era obediente, tinha temor a Deus, né? Teve livramento, mas o rei Acabe caiu por terra, porque ainda colocou o profeta de Deus no cárcere, né? Ai daqueles que se levantam contra os ungidos do Senhor. Amado, nós temos um Deus que guarda e que zela, tá? Temos um Deus que diz: estou convosco até a consumação dos séculos. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Não coloca a mão não no povo de Deus não, porque Deus está tomando conta, tá bom? Que você venha meditar nessa palavra, como o profeta foi corajoso, né? Então Deus está falando para nós, nós queríamos ser valentes, corajosos e falar o que Deus manda, mano. Abre a boca, viu? Mas falar o que Deus manda, não é falar o que você quer falar, não. Falar o que Deus está inspirado pelo Espírito Santo. Deus te deu a mensagem, Deus está trazendo o povo para a responsabilidade. Então aí você tá pregando, aí está ali alguém ali atrás de você te olhando de cara feia, olhando para você assim. Pode olhar de cara feia, pode fazer semblante que está chupando limão, fazendo assim que não está gostando. Tô nem aí, amados. É a palavra, tem que comer o rolo da palavra, né? Para Deus não tem esse negócio não. É raça, é classe social, rico, pobre, não tem esse negócio não. A palavra é para todos, é universal. E por isso que Ele chamou você como profeta do Senhor, como profetisa do Senhor, para entregar a mensagem de Deus, né? Queira ou deixa de ouvir, mas saberão que houve um profeta no meio deles. Foi o que Deus falou para Ezequiel, né? Qualquer hora dessa aí eu vou estar falando também sobre esse profeta do Senhor abençoado, tá bom? Então nós aprendemos com essa palavra, devemos ser corajosos, falar o que Deus manda, não ficar preocupado de agradar pessoas. Os 400 profetas estavam querendo agradar as pessoas, o rei, mordomia no palácio, não era perseguido, o rei gostava, né? Então era só, como dizem, né, molezinha. Assim é bom, sair pregando aí, montando mensagem que agrada o povo, isso é muito maravilhoso. Quero ver você pregar o que Deus manda. Aleluia. O Senhor é contigo. Amém? Deus te garante. Eu sei que você é profeta de Deus verdadeiro, é profetisa do Senhor de verdade. Por isso que você é perseguido, por isso que você é perseguida. Mas não temas, porque o Senhor é contigo. Tá bom? Deus abençoe a tua vida grandemente. E deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Eu vou ficar feliz com o seu comentário aí. Tá bom, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e Deus te abençoe grandemente. Amém.